Na aula de hoje nós vamos falar sobre a classificação fiscal da mercadoria. Uma vez que a sua empresa esteja habilitada no radar, você já tenha encontrado seus fornecedores estrangeiros para a realização dos seus processos de importação, o passo que eu considero mais importante é determinar a correta classificação fiscal da sua mercadoria. É ela que vai, como o nome já diz, determinar quais são os procedimentos de fiscalização que a sua mercadoria terá no momento que adentrar aqui no Brasil, no despacho aduaneiro. Falando um pouco de classificação fiscal, lá depois das grandes navegações, quando o mundo começou a globalização e os países começaram a fazer negócios entre si, através de alguns acordos bilaterais ou multilaterais, foi para organizar mesmo a bagunça, porque fazia, além do escambo, começaram a fazer negócios internacionais e as receitas federais, aduanas do mundo, a Organização Mundial das Aduanas, mais conhecido como OMA, criou o chamado Sistema Harmonizado. O que seria o Sistema Harmonizado? Tudo aquilo que existe no nosso universo conhecido está lá classificado, desde animais vivos, produtos químicos, tecidos, enfim, máquinas, equipamentos industriais, toda a parte de produtos médicos, você vai encontrar no Sistema Harmonizado, com uma descrição e com uma classificação fiscal. Então, é muito importante a determinação da correta classificação fiscal, porque quando a mercadoria chega no Brasil e nós montamos a declaração de importação, é ali que você vai saber quais são as alíquotas do imposto de importação, do IPI, da PIS, da COFINS, as contribuições sociais que você vai ter que recolher, e também se a sua mercadoria tem algum tratamento restritivo. O que seria um tratamento restritivo? Um órgão anuente como a Anvisa, o IBAMA, o Inmetro, o próprio DSEX, o SENEM, esses órgãos podem solicitar que você, antes de fazer a sua importação, peça autorização para eles. De que maneira se dá isso? Através de um licenciamento de importação. Então eu tenho uma mercadoria, vamos usar aqui como exemplo um dióxido de titânio. Dióxido de titânio é um produto químico que você vai utilizar aí em muitas indústrias, dentre elas a indústria de tintas imobiliárias mesmo, tá? O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai ter que verificar qual é a classificação correta do dióxido de titânio. Eu vou lá buscar, dentro da nomenclatura comum do Mercosul, a NCM, com base no Sistema Harmonizado, qual é a correta classificação do dióxido de titânio e assim determinar se ele existe algum tratamento restritivo ou não. Eu citei o dióxido de titânio porque ele é um item que entra no regime de cotas. Então, pelo fato de ele estar numa determinada classificação, você consegue alguns benefícios fiscais na importação desse produto. Bom, a classificação fiscal, então, no Brasil, ela é conhecida como NCM, nomenclatura comum do Mercosul, né? E também tem uma variação chamada ALAD. Na verdade, o Mercosul e a ALAD, que seria a Comunidade Andina, eles utilizam a mesma classificação fiscal para que os benefícios multilaterais sejam aplicados. Então, uma mercadoria de origem argentina, por exemplo, com base na NCM no ALAD, você vai poder aplicar o benefício do Mercosul, não recolhendo o imposto de importação para um produto. Bom, a classificação fiscal é composta de 8 dígitos. Nós vamos usar aqui um exemplo prático do coco. O coco, ele entra no capítulo 8 das frutas, cascas de citros e de melões. Mas você repare que o capítulo 0801, nós entramos na subdivisão de cocos, castanha do Brasil, que seria castanha do Pará, castanha de caju, frescos ou secos, mesmo com casca ou pelados. Esse é a posição 01 do capítulo 08. Subdividindo ainda mais, nós entramos na 0801, subnível 1, cocos. E dentro do coco ainda pode ser ainda mais subdividido. Nós já sabemos que o 0801.1 é o coco, e o coco pode ser dessecado na casca interna, o endocarpo, ou outros. No caso, o coco fresco, ele é considerado na casca interna. Então, nossa classificação correta do coco para o coco fresco na casca interna endocarpo, posição 0801-1200. Bom, existem N maneiras de você consultar a classificação. Existe a oficial, que seria a TEC, Tarifa Externa Comum, para você conhecer todas as posições, todos os capítulos ali da classificação fiscal do Sistema Harmonizado. Como que nós fazemos para chegar na classificação fiscal de um produto?
Primeira coisa que você tem que respeitar são as regras de interpretação do sistema harmonizado. Porque o sistema harmonizado, ele é muito complexo. Você pode achar que a sua mercadoria se classifica em uma ou mais posições. Então, respeitando as regras de interpretação do sistema harmonizado, depois nós vamos colocar um slide com as regras de interpretação. Respeitando essas regras, você vai conseguir chegar na classificação fiscal que você precisa. Ainda assim, se você restar dúvida, você pode, através do seu despachante aduaneiro, fazer uma consulta à Receita Federal, o que nós chamamos de solução de consulta de divergência de classificação fiscal. É bastante conteúdo, tá? Então, dá um tempinho aí, vai tomar uma água, vai tomar um café e nós já voltamos para a próxima aula.